Se você é como eu, todas as vezes que a gente entra numa livraria judaica, parece que a gente está no paraíso, né? E hoje eu quero começar uma nova série com vocês, em que eu vou apresentar alguns dos livros, até porque toda vez que a gente mostra algum vídeo, algum cenário em que a gente apresenta os livros que estão na nossa biblioteca, eu sei que muitos de vocês tentam identificar quais livros nós temos. Vamos começar então? Eu espero que você esteja comigo durante essa jornada pelos livros judaicos que vão te fazer crescer espiritualmente. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu quero começar com vocês uma nova série, a série sobre os livros judaicos, uma série em que eu espero, ao longo do ano 5786, falar para vocês 54 livros, de 54 porções semanais em que a gente pode se inspirar e aprender sobre Israel, sobre o povo de Israel, sobre a cultura judaica. E em alguns desses livros talvez você possa se identificar e fazer a sua jornada pelo conhecimento judaico. Bom, o povo de Israel é conhecido por ser Am HaSefer. O que é Am HaSefer? É o povo do livro. Isso é uma referência, obviamente, à Torá, ao Sefer Torá, mas também é uma referência ao povo de Israel como aquele que estuda, como um povo dedicado ao estudo das suas leis, das suas regras. E isso, obviamente, fez com que os sábios de Israel desenvolvessem muitos pensamentos e, obviamente, esses pensamentos se transformaram em livros que hoje se apresentam a nós com muito conhecimento, um conhecimento vasto em diferentes áreas dentro da fé judaica e mesmo fora da fé judaica. Se você não lê, se você não tem prazer na leitura, você acaba falhando. A leitura abre a nossa mente, permite a nós conhecermos pensamentos diferentes dos nossos e nos embasarmos no conhecimento daqueles que vieram muitas vezes antes de nós. Décadas passadas, séculos, milênios, quem sabe, como a própria Torá, escrita por Moisés há 3.500 anos atrás e continua até hoje atual. Obviamente que eu vou falar para vocês sobre a Torá, sobre o Sidur, nosso livro de orações, mas atrás de mim já tem alguns dos livros. Não se preocupem em tentar identificá-los. Eu vou mostrar para vocês e vou falar para vocês sobre cada um deles e eu espero tentar ajudar você a, quem sabe, encontrar o segmento judaico, o livro ou os livros que vão agradar ao seu pensamento, ao seu aprendizado constante, tá? Eu, por exemplo, 90% dos vídeos que você vê que eu faço no canal da Sinagoga Havat Chesed estão baseados em ensinamentos morais e éticos do povo de Israel. Também em ensinamentos familiares, com pensamentos voltados mais para a prática de vida espiritual familiar. Mas existem outros pensamentos, por exemplo, a Kabbalah, que também tem muitos livros. Existem outros pensadores que vão trazer para você um conhecimento muito mais vasto nas regras dentro da fé judaica. O que é uma halahá? Quais são as leis dentro do judaísmo? Existem livros que falam a respeito disso. E aí, cada um vai se identificando com aquele tipo de segmento de livros que lhe é mais agradável a leitura, que você gosta mais. Isso não significa que você não possa ler os outros, mas esse, em particular, vai te trazer mais prazer. E a partir daí você desenvolve o hábito constante da leitura. E como o nosso canal é um canal que apresenta a cultura, a fé e as tradições dentro do povo de Israel, nada melhor do que a gente começar pelo começo. Eu quero apresentar para vocês um livro chamado O Mais Completo Guia do Judaísmo. Esse livro aqui eu adquiri em agosto de 2005. Lá se vão 20 anos que eu tenho esse livro. Mais de 20 anos já. E ele foi o primeiro livro que me trouxe um despertar para entender as origens, as regras, o que cada judeu deve fazer, como ele reza, como deve ser o casamento judaico, quais são as festas judaicas.
Então ele traz para nós um guia, como o próprio nome diz, completo. E eu quero compartilhar com vocês algumas frases, algumas falas, ou como o autor, Rabino Benjamin Blair, como ele descreve a fé judaica. E ele fala desde a introdução do livro, desde a contracapa, ele fala que esse livro não é um livro de pregação. Ele não vai pregar para você o judaísmo, mas ele traz de uma forma muito bem humorada, muito agradável à leitura, detalhes que vão permear a vida judaica, desde o nascimento até a morte, né? O nascimento, a Brit Milá, o Bar Mitzvah, o casamento, a morte, o sepultamento, sem regras, sem as regras. Ele vai falar o que se passa, né? Como é a vida judaica. Se você não tem um conhecimento aprofundado do que é o judaísmo, esse livro é ideal para você. É claro que nós, da Havat Chesed, já temos um conhecimento, Baruch Hashem, por isso, um pouco maior. Talvez, para aqueles que já têm a prática, já conhecem todas as regras, esse livro não seja o ideal. Mas esse aqui é justamente para aquele que está começando, tá? Eu quero começar a mostrar esse livro para vocês pela contracapa, né? Onde o Rabino Benjamin Blair traz uma apresentação do livro. E ele diz logo de cara, se você é judeu, talvez sinta-se culpado por conhecer tantas coisas, mas não a sua própria herança. Quantos e quantas pessoas de família judaica sequer conhecem as tradições do povo de Israel, né? Então esse livro dá essa oportunidade. As pessoas perguntam sobre a sua religião e você não sabe responder. Você já se identificou aqui? Esse livro talvez seja para você. Não é culpa sua, você diz a si mesmo. Ninguém jamais lhe ensinou, mas mesmo assim se dá conta de um imenso vazio em sua formação. Por outro lado, se você não é judeu, para que esse livro é importante? Provavelmente você nutre uma certa curiosidade sobre a religião do povo do livro, Am HaSefer, o povo do livro. Você sabe que a religião judaica é a fonte das duas outras grandes religiões que existem, o islamismo e o cristianismo. Fica então imaginando o que tem a ensinar a ponto de ter gerado outras crenças, pensando no que a faz sobreviver como a mais antiga das religiões monoteístas. Este é um livro que te pretende ensinar, não pregar para você. O assunto é sério, mas abordado de forma acessível e bem-humorada. Não porque a religião deva ser tratada de forma superficial, mas porque, e isso é algo que todos nós costumamos esquecer, a religião, especialmente como o judaísmo a vê, deve nos fazer alegres e felizes. A propósito, isso é um mandamento, está lá em Deuteronômio capítulo 12, 18. A alegria não é inimiga da fé, mas fruto desta. E o mandamento diz, e te alegrarás diante do Eterno teu Deus com tudo o que possuíres. Por isso, você vai sorrir lendo esse livro. Talvez você possa até dar algumas gargalhadas com as pequenas piadas, os insights que o autor traz aqui no livro. Mas certamente você vai aprender muito sobre o judaísmo. Vem comigo e eu vou mostrar para vocês o índice do livro agora. O mundo segundo Deus. Essa é a primeira parte. Como Deus criou o mundo. Essa é a visão judaica, obviamente. Como Deus criou o mundo. Os deuses existentes, os falsos deuses existentes. Deus é um, Deus não é três. São capítulos que fazem parte aqui dessa primeira parte. A primeira parte também traz a relação o homem e a mulher, né? A criação do mundo. Traz para nós um pouco sobre como deve ser, como Deus criou o homem, como deve ser a relação marido e mulher, a relação física entre marido e mulher, né? E aí ele vai falar da lei da Torá física, o livro da Torá, e da lei oral, né? Então muitas pessoas falam, o Talmud, mas eles nem sequer sabem o que é o Talmud. O Talmud é reconhecido como a lei oral para o povo de Israel, passada tradicionalmente
de pai para filho, de geração após geração, e que começou e que foi compilada ali entre o século II e o século V da nossa era. Então, qual é a origem do Talmud? Como se descreve? Quais são as fontes? Quais são os principais rabinos? Então, esse livro vai trazer para você um parâmetro de tudo, inclusive dos rabinos mais modernos, vamos dizer assim, né? Do princípio da Kabbalah. Ele vai falar dos 13 princípios judaicos, de Rambam, de Maimônides. É um livro bastante extenso, né? Então, não espere que esse livro vai te trazer um conhecimento, uau, agora eu sou o mestre do judaísmo. Claro que não, né? Esse aqui é um livro inicial, um guia completo. E aí, por que esse livro é tão importante para você que está começando a estudar a fé judaica? Ele vai trazer para você um parâmetro daquilo que você deve buscar, segundo aquilo que é do seu interesse hoje. Então, eu vou dar um exemplo para você. Ele vai falar na parte 4 do livro, desde o berço até ao túmulo, trazendo sobre o nascimento, sobre a circuncisão, sobre o casamento, sobre o bar mitzvah, sobre a morte, o que a morte representa nos diferentes segmentos judaicos, né? Isso é importante você saber. Como identificar um lar judaico. Então você já percebeu que aqui tem muita coisa, né? Aí você fala, não, como é que eu vou conseguir ler um livro tão grande, tão extenso, né? Esse livro deve ter milhares de páginas e muita coisa e eu não consigo ler. Na verdade, vou mostrar para vocês aqui, né? Esse livro, ele traz para nós aqui, até o seu apêndice, são 460 páginas. E aí, elas são bem divididas, cada livro, cada capítulo do livro, ele vai trazer para você ilustrações, pequenas histórias, coisas que vão te trazer um entendimento básico sobre aquele assunto, para que você não saia falando besteira, né? Mas que você tenha um conhecimento mínimo, para que você possa entender quando se conversar com um judeu em Jerusalém, quem sabe? Indo a Jerusalém, você vai conversar com judeus na rua, você começa a ver os detalhes, por que eles se vestem assim, por que tem essa roupa, por que tem isso, por que eles usam esse manto, por que eles fazem tal coisa, por que tem essas franjas na roupa, por que a mulher se veste assim, por que a mulher cobre a cabeça, tudo isso está aqui no livro, né? Tudo isso está aqui no livro, mas de forma tão profunda? Não, obviamente, né? E ele vai falar para nós sobre as tradições, né? Então eu quero compartilhar com vocês apenas com exemplos de citações, vou compartilhar com você algumas coisinhas aqui. Vamos falar sobre o casamento judaico? Na página 224 do livro ele fala assim, pergunte ao rabino. Essa é uma seção que tem várias páginas aqui, bem legalzinha, com explicações bem curtas, né? Pergunte ao rabino. Na cerimônia de casamento, o anel é colocado no dedo indicador da mão direita. Do ponto de vista místico, assim como na acupuntura, esse dedo está relacionado diretamente a outra parte do corpo, ao coração. Isso também permite à noiva mostrar às testemunhas presentes que ela recebeu o anel e agora está casada. Em seguida, o noivo pode, é claro, colocar o anel no dedo que desejar. Então, inicialmente, o anel é colocado no dedo indicador, aqui próximo ao coração também, né? Para apontar, para a mulher apontar aqui o coração e apontar também. Esse também é o dedo mais forte, da mão mais forte. Então, são pequenos detalhes que a gente vai aprendendo, né? Sabe aquelas pessoas que não querem ler todo o capítulo porque não dá tempo, agora eu só preciso ter um resumo? Então, o mínimo que você precisa saber. Para os judeus, casar-se é mais do que uma escolha pessoal, é um mandamento religioso. A tradição judaica acredita que Deus é o casamenteiro de todos os casamentos e que a noiva e o noivo estão predestinados um ao outro desde antes do seu nascimento. Isso aqui é tradição, né? O livro está falando. A cerimônia do casamento, suas leis, rituais e costumes é repleta de simbolismos que enfatizam a sacralidade daquele momento, a proximidade com Deus e a seriedade da ocasião. A quebra do copo ao final da cerimônia une o futuro do casal à história judaica. Por quê? Bom, aí você tem que ter um livro, né, para você entender.
O judaísmo oferece muitos conselhos sábios aos noivos para que haja Shalom Bait. Você sabe o que é Shalom Bait? Não sabe? Então adquira esse livro e vai nessa parte, nesse capítulo, para você aprender o que é Shalom Bait. A propósito, tem no canal aí, né, vários vídeos, tem até uma playlist chamada Porções de Shalom Bait, em que a gente explica detalhadamente sobre o assunto. O livro vai trazer aqui um resumo, né? Vai trazer um resumo para você. E assim, todos os capítulos vão falando aqui, vão trazendo lições importantes para nós sobre cada um dos temas que vão, ao fim das contas, trazer para você um panorama do que é a fé judaica. Então, por isso eu recomendo para você esse livro aqui, O Mais Completo Guia do Judaísmo, tá? Do Rabino Benjamin Blair. São quase 500 páginas, mas é muito agradável de ler, gente. Esse livro aqui eu vou dizer para vocês, é um livro muito gostoso de ler, leitura fácil. Você, esse assunto não me interessou muito, você pode pular o capítulo, então você não está perdendo uma sequência, você não vai ficar descontextualizado, não, tá? Você pode ler o capítulo que lhe interessar naquele dia, você pode aprender, você pode consultar posteriormente para lembrar algum detalhe. Então são coisas muito interessantes que você vai aprender nesse livro. E é claro, se você quiser adquiri-lo, você pode entrar em contato com a gente, está aparecendo aí na tela, e você pode comprar o livro junto conosco, tá? E nada impede que você possa comprar com outras pessoas. Mas quando você compra com a gente na Ahavat Chesed, você ajuda o canal, ajuda a nossa comunidade a continuar ensinando palavras de Torá para outras pessoas, tá bom? Se você gostou desse primeiro livro, deixe seu like aí, compartilha, coloca aí para mim no chat alguma coisa que você achou interessante, alguma coisa que você queira saber, ou de repente você pode sugerir um livro que fale sobre determinado assunto. E aí eu vou indicar para você esse livro, o que é melhor para você, tá? Eu queria um livro de leitura fácil, dinâmica, mais menorzinho, tá? A gente vai indicar. Queria um livro sobre determinado tema, mas eu queria um livro com todas as leis. Vamos indicar para você, tá? A propósito, em nosso canal existem muitas playlists e algumas delas são baseadas em livros, tá? Então a gente está tendo as aulas com o Rosh Malachi, por exemplo, dentro do Bahir, né, que é um livro que vai trazer uma introdução para você ao conceito da Kabbalah, né? Detalhes sobre a Kabbalah são bem interessantes. Se você quer estudar Kabbalah com o Rosh Malachi, então comece adquirindo o Sefer Bahir, né, e assista às aulas com ele, gratuitas, tá? Assista às aulas com o Rosh Malachi. E aí, vários outros livros que a gente já mostrou, já ensinou e já trouxemos as aulas para vocês, né? Livro das leis judaicas, a gente tem uma playlist no canal ali sobre o Kitzur Shulchan Aruch, o resumo da mesa posta, que traz todas as leis, né? Não é todas assim, né? Mas ele traz um panorama da vivência judaica, da lei judaica dentro das regras do Shulchan Aruch, né? Então tem bastante vídeos no canal sobre esses livros. Vou falar sobre o Kitzur Shulchan Aruch num determinado momento aqui, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais sobre as leis. Mas, portanto, quero pedir mais uma vez, não deixe de dar o seu like aí, se você gosta de ler, deixa a gente saber, né? E deixa, quem sabe aí, dicas de livros judaicos que possam enriquecer a vida espiritual de outras pessoas. Leia mais. Ler expande o seu conhecimento e traz você para mais perto da vontade divina. Grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.